Muito bem, nós estamos de volta com o Abrindo o Jogo. Dércio, o intervalo não fez você amarelar não, né? Vai continuar abrindo? Vamos continuar. Vamos lá, por gentileza, não vamos mais perder tempo. Dércio Kinassi abre a caixa preta. Você faz ideia do que pode ter aqui dentro? Não faço ideia, não. Não faz ideia? Não faço ideia. Então vamos lá. Dentro da caixa preta, que é aberta nesse instante por Dércio Kinassi, contador, empresário, existem 2 envelopes. Vou pedir para que você retire o primeiro deles, Dércio, por gentileza. E já pode abrir também para o pessoal que está em casa. Dércio Kinassi abrindo o jogo com a gente hoje aqui. Existe uma foto nas mãos de Dércio Kinassi nesse instante. Deu risada, Dércio? Dei risada porque, eu já vou logo explicar, isso aqui é um episódio que aconteceu antes das eleições, últimas eleições. Foi as Estaduais, últimas, né? Estaduais. As últimas estaduais. Quando naquele período existiam 2 candidatos do nosso município. Me fala uma coisa antes de você continuar. Dércio está na condição de preso aí ou é impressão minha? Nesse dia, eu até esse momento eu achava que eu estava só prestando esclarecimentos. Mas quando me dei conta, eu estava detido. Literalmente detido. Uma coisa que me deixou muito triste, muito chocado, porque eu vim da minha propriedade rural, participar de um evento este que eu havia trazido como ideia do estado de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, que eu estava passeando lá, quando numa noite daquelas, eu estava no 13º andar, escutei um tremendo de um barulho, de apito e muita gente na rua. Quando me dei fé, fui à sacada, me dei fé, eu e minha família, estava tendo um passeio ciclístico, com milhares de pessoas participando. Você ficou... Eu fiquei simplesmente fascinado com aquela cena e trouxe para a Alta Floresta. Tanto é que eu fui um dos patrocinadores do evento e a ideia qual que era? A toda última sexta-feira do mês, após as 19 horas, nós fazermos um evento dentro do nosso município envolvendo empresas, empresários e as famílias dos empresários e funcionários a fazer um passeio ciclístico pelas avenidas do nosso município. Agora, o argumento dessa prisão aí foi o seguinte, existem a questão das cores. Na época nós tínhamos aqui 2 candidatos fortes, haviam outros também, Romualdo Júnior, que de fato é o deputado, Ademir Bruneto, que de fato também é deputado pelo Partido dos Trabalhadores, e aí existia aquela questão do vermelho e do laranja. O problema foi a cor da camiseta, Dércio. O que você pensa a respeito? Isso eu vou explicar. Se hoje, a cada 2 sábados, a equipe da imprensa, a população, for se dirigir ao CTG Alta Floresta Clube, vocês vão ver lá Dércio Kinassi e todos os seus funcionários e familiares dos funcionários jogando a nosso racha de futebol. E o fardamento que nós usamos é esse. Ainda. Esse fardamento ele foi instituído em nossa empresa já há muitos anos, onde nem se falava em participação política de um deputado com cores parecidas ou não. Não se falava nisso. Essas são as cores da nossa empresa. Mas o argumento das autoridades no dia, você não foi preso pela camiseta, até porque a camiseta, o problema não era essa. Você foi preso por desacato. Você concorda com isso? Não posso concordar por quê? Naquele momento, eu acho que houve um arbitrariamento por parte das autoridades que ali estavam presentes. Por quê? Toda a inscrição que era feita, recebia-se uma camisa laranja da marca de bicicleta chamada... Lá da Pedalando Gostoso, Trial, pronto, é a marca das bicicletas, e eles tinham um grande número de camisetas laranjas para deixar o desfile mais bonito. A pessoa recebia essa camiseta quando fazia a inscrição, ou seja, a pessoa veio de casa, crianças principalmente, vestidas com essa camiseta. E na hora de começar o evento, eles achavam que o troço estava muito laranjado lá durante o início do desfile, e pediram que todas as pessoas fossem tirar as camisetas. Isso eu não posso me esquecer. E eu fui contra, eu achei que aquilo não era uma coisa séria que estava sendo feito com aquelas crianças. Isso realmente, eu talvez não deveria ter defendido com tanto jeito que eu tinha no começo, até falando que eu não achava justo que as crianças tinham que ir embora trocar as camisetas, mas... imediatamente, algumas autoridades que lá estavam presentes... Essas autoridades, Marcelo Vacchiano era uma delas. Perfeito, Marcelo Vacchiano, entre outros, mas tudo isso eu chamo de problema político.
misturaram um evento que era para a comunidade, que até hoje estaria acontecendo, que acredito que o nosso secretário dentro de breve vai instituir isso novamente, mas sem cunho político. Mas naquele momento, as pessoas envolvidas no processo da organização, elas pensavam tão somente na parte política. Por isso que não deu certo. Porque se tivessem pensado no bem-estar daqueles que foram lá participar, que foram lá fazer bonito, que foram lá extravasar, que foram lá fazer do momento de lazer aquele passeio ciclístico, até hoje estaria existindo e seria um modelo como é em Fortaleza. Então, quando nós trazemos ideias, não precisa ser só Dércio Knast, todo e qualquer cidadão de Alta Floresta que traz ideias para a Alta Floresta, para que as pessoas possam praticar algo que venha ajudar a melhora na sua saúde, gente, vamos acatar. Não vamos levar isso para o lado político e ter uma camiseta laranja sendo usada. Eu acho que assim... Você foi preso em público. Você já tinha passado uma situação daquela, colocado em uma viatura, enfim? Na verdade, como foi esse na momento? verdade, a única vez, ou as únicas vezes que eu me dirigi a um posto de polícia, da Polícia Civil principalmente, foi para fazer boletim de ocorrência de extravio de algum documento de clientes da nossa empresa. Nem crime era praticamente. Não é crime. Extravio é que se extraviou no decorrer dos anos. Então você tem que fazer um boletim de ocorrência para poder falar que esse documento sumiu. Você se sentiu humilhado? Eu me senti humilhado e envergonhado diante da minha família. Eu tenho uma filha com 17 anos, um filho com 25 anos e uma esposa com 41 anos. E naquele dia o mundo parece que caiu na minha cabeça porque eu não havia passado um transtorno, uma humilhação tão grande como naquele dia. Naquele momento, quando eu falei assim, estou liberado, e o pessoal falou assim, não, o senhor está detido, vai ser levado para B5. Aquilo para mim foi como desistir da vida, desistir de tudo, porque eu achava que aquilo era a maior das injustiças que eu já havia passado na minha vida, ou para qualquer cidadão, não precisa ser Dércio Knast, qualquer cidadão. Infelizmente isso aconteceu, também por parte do governador do estado, ele acionou o pessoal, assessores jurídicos, e não deixaram eu ficar nas grades. Eu estava detido na sala, junto com o escrivão, fazendo um relatório lá. Mas talvez isso seja também uma experiência, não das melhores, mas uma experiência também para a nossa vida, em saber que muitas vezes é melhor se calar, quando as pessoas não têm a melhor de suas intenções, engolir o carocinho, o sapo, e continuar a vida, porque os nossos projetos, as nossas ideias, elas não vão se acabar por causa de uma prisão, muito pelo contrário. Você, depois que tu sai daquele momento, você passa a ter mais coragem para enfrentar as coisas, mais coragem, mais vontade, e se sente um pouco mais preparado para enfrentar o dia a dia, para os desafios que a vida nos traz. Isso também foi um desafio, talvez para a gente entender que nem sempre aquilo que a gente acha que está certo, a gente pode defender. Muitas vezes é melhor se calar e deixar as coisas acontecerem naturalmente, e as pessoas entenderem que se tivessem ouvido, o transtorno não seria tão grande e as atividades teriam continuado. Mas vamos lá, bola para frente. Naquela época, coincidentemente, você apoiou o deputado Romualdo Júnior? E foi uma coincidência essa questão das camisetas com o seu apoio, o seu possível apoio? Estou lhe perguntando se você apoiou, primeiramente. Na verdade, eu acho que cada um de nós, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, temos o direito de escolha de alguém que está pleiteando a busca no poder, naquele momento, deputados estaduais. Nós sempre tivemos, na verdade, a nossa preferência, até por amizades de muitos anos, por eu ser um contador também que cuida das atividades do deputado Romualdo, e nós naquele momento, naqueles anos, nós apoiamos a candidatura do Romualdo, mas sem se manifestar. Nós estávamos totalmente dentro do nosso ambiente de trabalho, sem nos manifestarmos, ou seja, sem fazer campanha. Em momento algum, nós nos dirigimos a algum meio de comunicação, ou nós nos dirigimos a alguma reunião para falar que nós éramos, ou nós se manifestarmos, ou dizermos que nós estávamos apoiando o então candidato a deputado estadual Romualdo Júnior. Naquela época, você já era e ali se tornou ainda mais forte como pré-candidato a prefeito há dois anos após. E, inclusive, chegou a ser um dos pré-candidatos do grupo.
Porém, na hora H, ali você não contou com aquele apoio unânime de Romualdo Júnior. Você se sente traído pelo deputado Romualdo Júnior? Não. Depois de tudo? Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte... Ou não foi isso que aconteceu? Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, a comunidade, ela acreditava que o nome do nosso atual prefeito, Aziel Bezerra, era o melhor nome para ser o candidato representando o grupo, o qual nós fazíamos parte, que é o grupo do PMDB. Mas nos bastidores rolavam rumores de que você não estaria concordando com isso naquele momento, que houve inclusive uma pressão do grupo para que você voltasse a se alinhasse, de acordo com o grupo. Procede essa informação? É verdade isso, Dércio? Houveram bastante reuniões, muitos comentários também que não são tão verdadeiros, mas sempre nos colocamos à disposição em auxiliar naquilo que fosse possível. Você queria ser o candidato? Na verdade, eu penso assim, não basta só querer. Não basta você querer ser candidato, ser um representante do povo, se a comunidade não entende daquela forma. Nós temos que entender, e eu passei a entender com muita clareza isso, de que quando o povo quer algo para si, quer um representante para si, na sua maioria ele opta por um nome. E é o que ocorreu. Na verdade, as pessoas optaram pelo nome do nosso companheiro doutor Aziel, em ser o representante político, e nós também, fazendo parte desse grupo, nós nos manifestamos, dando apoio, desde o seu princípio. Ou não? Não, sem pressão. Totalmente à vontade, dentro daquilo que nós podíamos fazer, dentro de uma possibilidade, porque senão nós não éramos mais candidatos, não tínhamos o porquê de nós simplesmente acreditar que não devíamos fazer nosso trabalho do formato que o fizemos. Então nós sempre trabalhamos com muitas reuniões, deixamos as pessoas muito à vontade para formarem a sua opinião também, mas sempre falando que nós acreditávamos que o melhor nome realmente era, naquele momento, pela escolha que a comunidade fez, do doutor Aziel Bezerra. Mas lá dentro, ainda existe essa vontade de ser prefeito de Alta Floresta? Alta Floresta pode, num futuro, de repente, não tão longe assim, ter Dércio Knast como nome à disposição, prefeito? Eu respondo da seguinte forma. A partir do momento em que a comunidade entender que os trabalhos que Dércio Knast desenvolve, faz e vai continuar fazendo com toda certeza, é o melhor nome para ser o seu representante, eu acredito que nós atenderemos o chamado. Você acha que você errou na articulação política? Você era do Partido da República, foi para o PMDB em cima da hora, ficou como pré-candidato. Você, Robson Silva e hoje o prefeito Aziel Bezerra. Você acha que foi um erro político de sua parte? Resumindo, você teria mais chances no PR? Você se arrepende de ter deixado o PR para ir para o PMDB? Não, na verdade não. Eu acho que tudo o que aconteceu com bastante diálogo. Em momento algum eu posso dizer que eu errei indo para aquele partido ou para outro partido. O grupo que foi formado naquele momento era um grupo muito forte. Então você tinha realmente a possibilidade de ser o candidato como a de não ser. Infelizmente, vamos usar essa expressão, o escolhido foi Aziel naquele momento. Mas como nós, quando entramos nesse grupo, entramos com o intuito de somar e em momento algum tentar dividir, com esse pensamento eu não posso dizer que eu errei. A opção que eu fiz foi aquela. Eu tenho que respeitar a minha pessoa, inclusive, por ter tomado essa decisão, essa opção, e tudo que foi acontecendo depois foi uma questão de que talvez pela forma em que o doutor Aziel conseguiu fazer a parte política, ela se tornou mais forte, onde que a comunidade entendeu que ele seria o nome mais preferido de todos. E eu tenho que respeitar isso, com toda certeza. Você manifestou apoio independente a Aziel Bezerra quando o grupo assim escolheu. Eu vou para a minha última pergunta para você nesse bloco. Na verdade, teriam duas. Vou separar, deixar uma para o próximo bloco, mas vou fazer a metade dela para você. Certo. Esse apoio incondicional, ele continua até os dias de hoje? Hoje, o prefeito Aziel Bezerra, estou falando apoio como cidadão, acho que isso todo cidadão deve apoiar, mas hoje o empresário, o componente do grupo de Aziel, Dércio Knast,
continua com esse apoio incondicional ao prefeito Aziel Bezerra? Na verdade, nós, enquanto empresário e enquanto cidadão, Dércio Quinasti, eu me coloquei à disposição, e assim como estou, de auxiliar em tudo que for possível, com ideias e ações, para fazer com que a administração consiga realmente desenvolver um bom trabalho. Assumindo secretaria também? Porque até hoje você não pegou nenhuma. Eu fui convidado, Qual? para qual? ser secretário de administração. Desde o início, antes do doutor Aziel assumir, eu fui convidado a ser o secretário de administração do município para, junto com ele, administrar as ações e ser, junto com ele, em conjunto com ele, o gestor público. Mas eu achei melhor cuidar dos meus negócios, cuidar da nossa empresa e diga-se de passagem, que bom que eu tomei essa decisão, porque eu tive uma perda muito grande, já logo no princípio da gestão do doutor Aziel, onde que meu irmão Dirceu, sócio da minha empresa, sofreu, através de exames, um problema, um acidente, onde que ele entrou em coma, já logo no princípio do mês de fevereiro, e chegou a falecer no dia 1º de junho deste ano. Seria mais difícil com você, Então, secretário. com toda certeza, eu teria dificuldades e eu não seria a pessoa em qual o doutor Aziel tanto acreditava e continua acreditando para fazer um bom trabalho. Porque psicologicamente eu estaria muito abalado e talvez eu não seria aquele profissional que ele precisa junto a ele nessa pasta. Então, eu fui chamado, disse que não aceitaria, porque eu acho que enquanto cidadão, enquanto empresário, do lado de fora da administração, eu posso levar mais ideias e auxiliar naquilo que for possível para a sua gestão ser uma boa gestão. A outra pergunta seria qual o desafio, na opinião do empresário contador Dércio Quinasti, para a administração de Aziel? Você responde essa pergunta já, depois do intervalo comercial. Não saia daí porque nós ainda temos caixa preta e muitas perguntas para Dércio Quinasti. É um instante só.